da cidade de Brookhaven, conhecida como Tropa da Espanha, iria acontecer um show de um cantor MC para os moradores da comunidade. Porém, durante o show, a equipe de operações especiais do BOP iria subir o morro para capturar aquele MC que estava sendo observado pelos policiais há muito tempo. Era um dia quente e agitado na comunidade da Tropa da Espanha, uma favela no alto de um morro com vista para a cidade de Brookhaven. Os moradores que moravam ali há muito tempo estavam em grande expectativa, porque hoje um cantor muito famoso de funk iria fazer um baile naquela comunidade. O cantor conhecido tanto por suas músicas quanto por seus problemas com a lei. Ele iria fazer um show no coração da comunidade. Para muitos, aquele seria um evento inesquecível. O cantor conhecido nas favelas como MC Pose tinha uma longa lista de desavenças com as autoridades. Suas letras falavam sobre a vida na favela, os desafios enfrentados e a luta contra a opressão e se tornava um herói para os moradores, mas também um alvo para a polícia. A polícia, por sua vez, estava determinada a capturá-lo naquela noite, aproveitando o momento em que ele estaria no palco. Cercado por seus fãs e em um ambiente que, para ele, seria seguro, os policiais iriam prender ele naquela noite e o cantor iria voltar para a favela. A ira para capturar o cantor MC. Os policiais chegaram na favela lentamente, porque sabendo que qualquer movimento em falso poderia alertar os mandrakes. Mas, mesmo com todo o cuidado, os olheiros da comunidade notaram a aproximação das viaturas. Em questão de minutos, tiros começaram a ser trocados entre os mandrakes e os policiais, transformando a noite, que prometia ser festiva, em um campo de batalha. Aos policiais do BOP ter percebido que ele já tinha ser visto, os policiais tentam subir com tudo o morro, porque não tinha mais o que fazer. Ele já tinha sido revelado e o objetivo da operação teria que ser cumprido com sucesso. Mas os mandrakes não estavam pegando leve para o lado dos policiais do BOP. Os mandrakes também estavam fortemente armados com metralhadoras muito potentes. Enquanto os policiais do BOP, bem treinados, estavam trocando tiro com os mandrakes que estavam cuidando da subida do morro, outros policiais conseguiram subir até a parte principal da favela para prender o cantor. Era ali que eles estavam fazendo o seu show para os moradores. Mas ao escutarem a troca de tiro, o segurança do cantor tirou ele da favela o mais rápido possível. Para tentar salvar o cantor, o seu segurança sai correndo com ele pelas ruas da cidade de Brookhaven para tentar despistar os policiais. Porém, os policiais estavam correndo atrás deles para prendê-lo dele. Ao perceberem que o MC tinha fugido e os policiais estavam atrás dele, os mandrakes passaram o comunicado no rádio para todos da Tropa da Espanha. O objetivo deles agora era encontrar o MC nas ruas para salvar ele. Os tropas estavam em fuga. Ao encontrar o cantor mais e seu segurança correndo da polícia, os mandrakes tentam dar fuga no BOP para salvar o cantor. Mas estava um pouco complicado, porque havia policiais
dali o mais rápido possível para tentar despistar os policiais. Enquanto o carro estava capotado, o chefe da Espanha estava passando todos os detalhes e o que estava acontecendo para os seus colegas pelo rádio. Os seus colegas já estavam sabendo que o golpe tinha capturado ele e o cantor tinha conseguido escapar. Ao ter conseguido prender o chefe da tropa da Espanha, o golpe leva ele a um lugar que estava com ele para avisar. Os seus colegas da comunidade já estavam sabendo de tudo que estava acontecendo. Porém, eles não poderiam simplesmente chegar na prisão e tentar invadir para resgatar o chefe da tropa. Os mandrake teriam que bolar um plano tático para resgatar o seu chefe com vida e com segurança. Mas naquela noite não teve o que fazer, estava acontecendo muita coisa em um só momento. O chefe e os outros moradores da Espanha, que foi capturado, eles foram presos e deixados em uma cela na delegacia de Bruquiere, enquanto na comunidade os policiais capturam tudo que conseguiram dos mandrakes, deixando a favela praticamente vazia. Só sobrou as casas dos moradores e as bebidas dos barzinhos que tinha no bairro. Mas alguns minutos da prisão do chefe da comunidade, os policiais resolveram transferir o prisioneiro para outra cadeia, porque eles estavam com o pressentimento que os mandrakes iriam invadir aquela base para resgatar o seu chefe. Então eles tiveram a ideia de transferir ele para outra prisão. A prisão que ele iria agora era mais segura e distante da cidade. Era muito complicado de chegar lá. Após algumas horas de viagem de barco, ele chega em uma ilha onde havia apenas uma base criminal da polícia. Aquela prisão era realmente segura contra qualquer coisa. Os policiais deixam eles presos em uma cela muito reforçada para evitar que eles escapassem. Mas eles não imaginariam que a tropa da Espanha iria encontrar eles naquele lugar. Naquela base secreta e distante da cidade de Bruquiere, os mandrakes chegam com um helicóptero para resgatar o seu chefe. Mas ao chegar perto, os policiais começam a confrontar com eles novamente, porque aquela área era um território privado. Mas depois de muito confronto, os dois times começam a se acalmar e começam a fazer uma troca para resgatar os prisioneiros que foram presos. Os policiais só iriam soltar eles e aprovar o aceitamento da troca se os mandrakes davam todas as suas armas à favela. Porém, os mandrakes não eram bobos. Eles não iriam dar todos os seus armamentos para eles e durante a troca entre os dois times acabam entrando em um acordo e dá uma porcentagem das suas armas para os policiais em prol da liberdade dos prisioneiros que foram capturados. Com uma troca bem justa e delicada, todos aceitaram a troca e o chefe da tropa da Espanha foi solto em troca dos seus armamentos. Depois que a poeira tinha abaixado e tudo já estava resolvido, todos os moradores da Espanha voltam para sua comunidade. Porém, ao chegar na sua favela, os mandrakes percebem que os policiais destruíram toda a sua comunidade. Todas as casas estavam pegando fogo. Os mandrakes ficaram muito bravos com aquilo que estavam vendo e disseram que aquilo seria de pesquisas. Sempre buscando inovações para o bem da humanidade, eles estavam animados com um novo projeto, um remédio revolucionário, que prometia ser a cura definitiva para inúmeras doenças. No entanto, o medicamento ainda estava em fase experimental, e para testar sua eficácia, aplicá-lo em um dos funcionários do laboratório. O clima no laboratório era de expectativa, mas também de apreensão. Após a aplicação do remédio, o paciente começou a sentir dores intensas e sua pele começou a mudar, assumindo uma coloração verde, como se estivesse se deformando. Os cientistas, embora preocupados, acreditaram que esses processos eram normais e faziam parte do processo de cura. No entanto, enquanto monitoravam o paciente, um cientista que era responsável de cuidar da cidade
de Brookhaven viu que no seu satélite detectou alguma presença estranha, porém não tinha certeza do que poderia ser. Rapidamente a sirene de alerta vermelho soou pelo laboratório. Naquele momento eles perceberam que Brookhaven rapidamente deixaram o laboratório para investigar o que tinha acontecido. Eles entram dentro dos seus carros de pesquisa e procuram por mistérios, e vão em direção aonde o radar estava detectando a presença estranha. Com um pouco de procura, eles acabam encontrando algo no meio da cidade. Ao chegarem um pouco mais perto, eles reparam que aquilo tinha caído do céu. E aquilo não era um planeta. Parecia ser um meteoro. Naquele negócio estranho estava saindo uma fumaça com uma cor verde. Ao ver aquilo, os cientistas ficaram muito pensativos do que realmente poderia ser aquilo. Ali no local, eles não poderiam e não iriam conseguir dar uma resposta certa do que era aquilo, porque eles nunca tinham visto algo daquele tipo. Após um tempo de avaliação, eles tiveram a ideia de coletar uma amostra em um frasco de vidro dessa fumaça para estudar mais a fundo, porque eles iriam conseguir descobrir o que era aquilo somente na sua base de pesquisas. Com muito cuidado, eles entram em seus veículos de estudos e voltam para o laboratório. Porém, durante o caminho, simplesmente o clima da cidade mudou drasticamente. Um frio intenso e neve começaram a cair, algo nunca antes visto em Brookhaven. Eles ficaram sem entender o motivo do clima ter mudado tão rápido, mas ao retornarem ao laboratório, começam a entrar em suas salas. Os cientistas encontraram uma cena assustadora. O funcionário, que havia tomado o remédio, agora era um zumbi, com pele verde e aparência horripilante. Antes que pudessem reagir, ele atacou outro funcionário, que rapidamente se transformou em um zumbi também. O ataque foi muito rápido. O cientista queria ajudar ele, porém ele já estava fora de si, e enquanto seu colega estava se transformando em um zumbi muito assustador. Enquanto aquela cena trágica estava acontecendo, o vírus se espalhava rapidamente pelo laboratório, transformando todos os que fossem atacados em zumbis. No meio daquele pânico, um dos cientistas conseguiu guardar a amostra da fumaça do meteoro em um recipiente seguro, enquanto todos tentavam evacuar do local. Pelas ruas da cidade, os zumbis perseguiam vindo atrás dos humanos. E naquele frio extremo tornava a situação ainda mais desesperadora. Aquele tinha sido o maior erro que eles tinham cometido, que era ter deixado o zumbi ter escapado do local. Agora eles estavam caminhando pelas ruas de Brookhaven procurando por pessoas. Enquanto eles estavam tentando despistar o zumbi de vista, os cientistas viram uma delegacia no meio daquela neve forte e tiveram a ideia de correr até lá em busca de ajuda. Mas ao entrarem dentro da delegacia, descobriram que os policiais também haviam se transformado em zumbis. Naquele momento, eles perceberam que o experimento no laboratório havia se transformado em uma catástrofe inimaginável. Em um ato de desespero, o grupo de cientistas começa a correr pelas ruas de Brookhaven para tentar se salvar. Porém, o zumbi não para de perseguir eles, e durante a perseguição, o grupo conseguiu encontrar uma base da polícia. Ali eles pensaram que estaria seguros por ser um local fechado e principalmente da polícia. Mas enquanto eles procuravam por algum jeito de entrar para dentro da base, eles começam a procurar pelas pessoas para pedir ajuda, porém não havia nenhum ser humano ali para ajudar ele. Mas enquanto eles menos esperam, eles entram na parte principal da base da polícia e acabam encontrando várias armas. Sem meio de dúvidas, eles pegam cada uma arma para se proteger. Já aproveitaram para procurar roupas de frio para se trocar, porque o frio lá fora estava extremamente forte, e aproveitando o local, eles começam a procurar por remédios e suprimentos, porque naquela situação cada um estava lutando para sobreviver. Enquanto o cientista estava saindo da base da polícia, ele repara que naquela rua estava um movimento muito estranho, e os sobreviventes estavam gritando de medo, e ao chegar mais perto ele viu que era uma criatura misteriosa e assustadora. Aquele monstro que era responsável pela queda do meteoro. Ela atacava as pessoas e desaparecia rapidamente, se teletransportando para diferentes locais. A criatura era extremamente forte e poderosa, tornando difícil derrotá-la. Os cientistas e os sobreviventes
comércios já não tinham muitos suprimentos para ser pego, porque quase todas as lojas já tinham sido invadido e os humanos tinham pego a maioria das coisas. Enquanto buscavam por mantimento, um dos cientistas estava confrontando contra um zumbi. Aquele monstro assustador que tinha caído do espaço apareceu do nada em cima de um cavalo muito terrorizante. Ver aquele bicho em cima de um cavalo foi de arrepiar dos pés à cabeça. Aquele monstro conseguia controlar até os animais com os seus poderes. Ele estava muito difícil de derrotar ele. O cientista viu que, sozinho, ele não iria conseguir finalizar o zumbi e aquele chupa-cabra. O cientista precisava de mais ajuda dos humanos para eles pôr um ponto final naquele bicho. Mas com a ajuda dos moradores que restaram na cidade, todos se ajuntaram para derrotar aquele monstro estranho. Cada um começou a atirar nele com as armas que tinha. E após levar bastante dano, o monstro acaba sendo derrotado pelos humanos. Mas não foi nada fácil para eles derrotar aquele bicho, porque ele era muito poderoso. Mas ao ver aquele monstro abatido, o cientista teve a ideia de pegar um pouco do seu sangue para tentar fazer uma cura com o seu poder. Ele não sabia se aquilo iria realmente dar certo, mas ele estava confiante, e enquanto ele estava tentando despistar o zumbi que estava atrás dele, um dos seus amigos cientistas passa com um veículo e dá uma carona para ele, porque estava a pé, e ao descobrir que aquele cientista estava com um pouco de poder daquele monstro, o seu amigo leva ele até o laboratório, que eles trabalhavam para tentar fazer uma cura. Ao chegar no laboratório, eles teriam que fazer tudo muito rápido, porque qualquer minuto era precioso e poderia ser perigoso para eles. E ao chegar na sala principal, onde que eles faziam os testes, os seus colegas começam a dar um suporte para ele, eliminando o zumbi enquanto ele tentava criar uma cura para aquele vírus, porém não parava de pegar zumbi no local. Estava muito perigoso de ele focar apenas na fabricação da cura, mas como ele era muito experiente naquilo, ele conseguiu criar um remédio com aquela fumaça, e ele tinha coletado no meteoro mais o sangue do monstro. Porém eles teriam que procurar um jeito de espalhar aquela cura pelo ar. Então eles tiveram a ideia de subir muito alto com um helicóptero. Assim ele iria soltar aquela cura no ar, e o vírus iria ser curado com sucesso. Quando a cura caiu no chão daquela